E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio da NichoCast, o podcast da Nicho Literário. E claro, não estou sozinho, fiz aqui uma seleção de autores e autoras de fantasia, porque o assunto de hoje são artefatos lendários. Sim, pessoal, aqueles objetos que estão aí na nossa história e que acabam tendo aí uma carga de misticismo, de magia, de fantasia, ou seja, a realidade. Eu amo esse assunto porque aborda muita teoria da conspiração também, então ansioso para a gente conversar sobre isso. Eu sou o Bruno de Deus. Falo aqui de Minas Gerais, sou escritor de suspenses e estou aqui também com... Eu sou a Sara Miranda, falo de Aracaju, Sergipe, mas eu sou baiana, né? Sou escritora de fantasia atualmente, mas gosto de me aventurar em outros estilos. Oi, eu sou Isabela Zanquetin, estou falando aqui de BH, Minas Gerais, mas eu sou de Pirassununga, interior de São Paulo, e sou escritora de fantasia. Oi, eu sou Douglas Jansen, eu escrevo fantasia trágica e eu tô em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou a Malu, a maioria me conhece como Luísa Alves ou como Casamenteira de Deuses, que é o nome que me apelidaram, né, como autora. Moro em Américo Brasiliense, sou uma apaixonada por fantasia e romance, com foco na mitologia grega, que eu gosto aí de trazer essa realidade dos mitos e mesclar com a fantasia para criar algo único e diferente. E, gente, começando, eu vou falar sobre a Lança do Destino. Eu achei muito interessante a origem desse artefato, porque nada mais, nada menos é a lança que foi usada para furar Jesus Cristo enquanto ele estava sendo crucificado, de acordo com as lendas. Eu achei muito interessante que era um personagem ali, né, do livro de João, do Novo Testamento, e ele só aparece ali para ser realmente um soldado que apunhalou Jesus Cristo. Mas aí a Igreja Católica deu um nome para ele, canonizou ele como oficial, mesmo se não tendo um relato histórico que comprove esse fato. Só que essa lança se tornou algo lendário e até considerado santo, mas tem uma dualidade nesse artefato, porque ao mesmo tempo que dizem que quando você tem essa lança na sua mão, em posse, você nunca vai perder uma batalha, ao mesmo tempo você também recebe uma maldição, que uma hora ou outra não vai funcionar, ou quando, sei lá, o que acontece, X acontece, você perde a lança cansa de ti, tu vai ter aí um destino trágico. E o mais interessante é que se você visitar a história, claro, pode ser só a invenção da galera, juntando essa lança de destino com a história real, sabe? Porque vamos combinar aqui, né? Grandes conquistadores, no caso, uma hora ou outra, se metendo tanto quanto a guerra, eles vão acabar tendo um destino ruim, independente da situação. Eles não vão vencer todas as batalhas. Mas aqui eu vou trazer uns nomes para vocês que supostamente tiveram acesso a essa lança do destino. Constantino, Carlos Magno, Otto I, Frederico Barroso. E interessante que todos esses casos era sempre assim. Eles tinham grandes vitórias, uma suscetibilidade de guerras vencidas. Entretanto, uma hora ou outra, eles tinham uma morte muito abrupta. Um deles, por exemplo, dizem que no momento que ele perdeu, ali deixou soltar essa lança, ele teve uma febre absurda e acabou falecendo ali mesmo, na hora, saca? Claro, tô falando aqui tudo de teoria da conspiração, gente, não acredite nos fatos aqui, tá bom? É uma mistura de fatos históricos com essa lenda da lança do destino. Só que um negócio que eu achei muito bizarro foi que Hitler, teoricamente, teve acesso a essa lança do destino. Dizem aí que ele era muito interessado nesse lance de ocultismo, de magia, e atrelaram essa posse dele nas vitórias que ele teve, ou também na simbologia dessa lança, para que ele pudesse aí galgar no Estado, né, no país, e se tornar o governante infeliz que ele foi. E aí ligam também o fato do fim que ele teve à questão da perda dessa lança. Só que aí, como não tem fatos históricos que comprovam a existência dessa lança de verdade, assim mesmo, verdadeira, tem umas 4, 5 versões diferentes dessa lança espalhada em vários países. Ninguém sabe ao certo qual que é a lança verdadeira. Tem várias, gente. Tem na Roma, tem, salvo engano, na Itália, só que eles fizeram testes e identificaram que o metal ali tinha uma idade muito mais recente do que deveria ser, né, a primeira lança que foi usada ali na crucificação. Aí entra uma nova teoria da conspiração, porque o prego usado para confeccionar essa lança era o mesmo prego usado na época da crucificação. Aí vira tudo uma bagunça de novo. Mas será que realmente existe uma lança, uma arma, que é capaz de dar a vitória àquela pessoa que detém essa arma? Ao mesmo tempo, será que vale a pena você ter esse sucesso, essa vitória por um tempo, se o seu final vai ser trágico? Porque ao mesmo tempo que você ganha essa vitória, você também ganha uma maldição junto.
Vocês conheciam essa lenda, pessoal? Eu, particularmente, conhecia por conta que eu sou muito fã de uma série chamada Doctor Who, e tem um livro chamado 12 Doutores e 12 Histórias, e que em uma das histórias tem essa lança, né, que eles tentam viajar no tempo. Para quem não conhece a série, é uma série que conta sobre aí um viajante no tempo, né, que é o Doutor, que ele tem uma TARDIS, que é uma nave, e ele é um senhor do tempo, então ele viaja aí várias vezes. E em uma das histórias é isso, ele volta para a Segunda Guerra Mundial e ele tenta tirar a lança das mãos do Hitler para ele poder, e aí de acordo com a história, claro, né, ficção científica, eles não conseguem ganhar a Segunda Guerra Mundial por causa que eles conseguem roubar aí a lança. E aí é uma das histórias, assim, fantástica, porque o doutor da história é um dos meus doutores favoritos. E, assim, só digo, leiam, é muito bom. E a referência, assim, foi lá que eu conheci, aí eu fui pesquisar sobre, que é um livro cheio de referências sobre a história. Então, dica aí. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoa que, teoricamente, já pegou esse trem, né? Gente, muita gente passou na mão de todo mundo. Você falou que tem vários lugares, né, que mais ou menos acham onde ela está, que fala que a lança tá em tal lugar. Tem algum que é, assim, mais forte? Tipo, esse lugar aqui, falam mais que ela tá aqui. Eu não sei exatamente onde fica, mas parece que é em Florença. Só que eu descobri também que tem até uma lança dessa no próprio Vaticano. Então, qual que será que é mais oficial? Sabe? É que tá no museu ou que tá no próprio Vaticano? Aí, não sei. Fica aí. Nossa, mas eu morro de vontade de na assistir o história... Doctor Who, gente. Eu sou muito fã. Eu Desde peguei 2007. Desde 2007 eu sou fã de carteirinha. E aí uma coisa interessante, você perguntou, Isa, na série, no livro, né, na história, eles tentam fazer isso, tipo, tentam viajar para ver quem é que já tinham conseguido pegar nas mãos de Hitler, claro, né, ele vai fazer mais estrago. Então, eles vão diretamente aí, e é muito bom, porque como o Bruno comentou, né, Hitler tinha realmente essas noias aí de algumas coisas, né, um artista frustrado. E ele acreditava muito nisso, em várias coisas, sabe? Tipo, em várias ferramentas. E aí o livro fala sobre isso, sabe? O porquê ele invadiu vários museus, ele nessa caça, ele nessa procura. É muito bom. Ele, inclusive, fica de olho na TARDIS, que é a nave do doutor, né? Querendo roubar aí. É uma das melhores histórias, assim, do livro. Só digo, Leon. Muito bom. Nossa, pensa ele pegar essa nave, misericórdia. Não ia prestar, não. Não, aí que era só ladeira abaixo mesmo. Bom, gente, o outro artefato que a gente tem hoje é a Pedra Filosofal. E quando a gente pensa em Pedra Filosofal, primeiro, que muita gente conhece, é um artefato bem famoso. E segundo, que não tem como pensar em Pedra Filosofal sem pensar em alquimia. A Pedra Filosofal é um dos símbolos mais famosos que a alquimia tem. E o que dizem sobre ela é que ela é capaz de transformar metais em ouro e que ela é capaz de conceder a imortalidade. A lenda sobre ela surgiu a partir dessa tradição alquímica, né, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, quando alquimistas árabes e alquimistas europeus procuravam achar uma substância que seria uma substância purificante, uma substância que conseguisse deixar qualquer coisa pura. Então, o que eles acreditavam, o que a lenda diz que eles acreditavam, é que essa pedra, ela não era um objeto só físico, ela também seria um objeto espiritual. Ela teria, então, esses dois poderes principais, seriam transmutar, né, os metais que não tinham valor em metais preciosos, em ouro, e ela seria capaz de produzir o elixir da vida, que ia ser um elixir que era capaz de curar e de dar imortalidade, e por esse motivo ia simbolizar tanto a perfeição de matéria, vamos falar assim, né, por causa do ouro, quanto a perfeição da alma. Existem alguns alquimistas que ficaram famosos por procurar essa pedra, então tem o Paracelso, por exemplo, ou o Geber, mas tem uma pessoa que, assim, eu particularmente acho a mais famosa de todas, que inclusive aparece em vários livros, em várias séries, que é um escriba francês do século XIV chamado Nicolau Flamel. O Flamel, ele vai ser associado à criação dessa pedra, apesar de não ter, assim, uma prova verdadeira de que ele foi alquimista. O que tem prova é que ele era escriba, mas algumas pessoas falam que ele era alquimista também. E aí, várias lendas vão fazer que ele descobriu o segredo, ele conseguiu descobrir essa pedra e conseguiu descobrir como transmutar as coisas. Olhando para o que a gente tem, assim, de historicamente verificável, vamos falar desse jeito, a verdade é que nunca teve uma prova real da existência da pedra filosofal, ou de algo parecido
com essa pedra. Mas isso não vai tirar, por exemplo, a importância dos alquimistas que procuravam ela ou dos outros alquimistas, até porque, apesar da alquimia ser uma mistura, né, de ciência com espiritualidade, em grande parte ela contribuiu muito para o nascimento da química, por exemplo. No final, a pedra filosofal ela vai se tornar um símbolo, né, de busca pela perfeição. Ela se popularizou muito, como eu falei no começo, então a gente tem vários livros que tem ela, vários filmes que tem ela, inclusive que trazem o Nicolau Flamel também. E até hoje isso vai acabar inspirando vários estudos, então tanto estudos simbólicos quanto estudos filosóficos. Não, ó, eu sou o cara das teorias da conspiração, né, gente? Então eu me lembro muito bem que tem uma teoria da conspiração de que o túmulo do Nicolau está vazio, uma lenda, que na verdade está vazio. Ele está vazio, e que isso prova o quê? Que será que ele descobriu o elixir da vida e ele forjou sua própria morte para conseguir viver tranquilo e não entregar o ouro, que também poderia ter com essa pedra filosofal? Teoria da conspiração. Ele está vivo, morando em um lugar bem tranquilo, com a pedrinha dele no bolso. Lá em Chique Chique Bahia, junto com Lá em Chique Bahia. que tudo é lá, né? Então... Ai, não, e fora que, como você falou, virou referência, principalmente nesses universos de fantasia, né? Você fala da Pedra Filosofal, automaticamente já vem Harry Potter na cabeça, já vem outras histórias desse tipo. E é legal quando um artefato, quando o autor, ele trabalha nesse universo ao ponto de que você fica na dúvida, pera, isso aconteceu, tipo... ou é ou não é, sabe? Eu gosto quando autores traz isso, exemplo, como o Bruno falou, do artefato dele. Tipo, quando eu li lá em Doctor Who, eu fiquei, será que isso aconteceu mesmo? Então eu lá fui pesquisar. E aí, quando você fala, na época que eu li Harry Potter, na infância, assim, na adolescência, eu tinha essa curiosidade também. Será que os artefatos que aparecem nessa trama é real ou só faz parte ali da ficção? E é massa que você descobre. E é muito legal também ver, tipo, a potência de uma lenda, de um mito, e de passar por tantos lugares, porque geralmente quando a gente está escrevendo, falando assim, como escritora, a gente gosta de criar coisa nova, a gente gosta de criar objetos mágicos, a gente gosta de criar uma coisa que seja do nosso mundo. Então é muito poderoso quando uma coisa ganha tanta força que vai passando por várias histórias e vai fazendo parte de várias histórias, de várias lendas, de vários livros e etc. Nossa, minha maior referência, assim, da minha adolescência, que eu não tive acesso ao Harry Potter, que era o negócio famoso da época, né? Porque eu sou de uma família muito religiosa e eu tinha que esconder, eu tinha que assistir as coisas escondido, porque não podia assistir nada, não. Aí eu fui logo pro negócio que era agressivo, né? Que era o quê? O Fullmetal Alchemist. Um anime pesadão, que tem a bendita da Pedra Filosofal, que é o item ali que vai salvar ali, né, que vai restituir os corpos dos irmãos Eric, e dá tanta treta por conta dessa bendita dessa Pedra Filosofal, a gente não vai dar spoiler, porque eu tenho esperança de que você, cara, ouvinte, já tenha assistido, ou vá assistir ou ler, porque, gente, essa história pra mim é tipo assim, top 1 de histórias. É muito bom, muito, muito, muito bom. E eu fico, tipo assim, só deixa aqui, né? Agora que eu parei para analisar, esse conceito tanto do ouro quanto da questão da imortalidade é muito trabalhado no Fullmetal Alchemist também, né? Sim. Não dando spoiler, mas falando, é muito trabalhado nessa questão, assim. Só que do lado mais cruel da coisa. Referências, eu amo referências, tá vendo? O artefato que eu vou falar hoje é um uraquitã, é um amuleto bem tradicional na região amazônica. Confesso que eu, curiosa, fui atrás de curiosidades, saber se já rolava em outros lugares, né? Até porque ele é ligado culturalmente na cultura indígena, porém, assim, já tem, alguns arqueólogos falam que já tem traços deles por aí, de acordo com a minha pesquisa. Vou falar no finalzinho. Mas ele é ligado especialmente, né, às mulheres chamadas Icamiabas, né, que eram mulheres guerreiras que viviam na fronteira entre Amazonas e Pará. E qual é a lenda por trás desse artefato, né? Diziam que essas mulheres ficavam isoladas, sem homens, para perturbá-las, o juízo delas. Né? Acontece que, né, elas tinham aí a proteção do deus da lua, Jaci, e uma vez ao ano, de acordo assim, geralmente em maio, na lua cheia, vinham alguns homens de tribos vizinhas para poder ter um ritual. Esse ritual era um ritual de fertilidade, a qual uma noiva que se gostasse lá de um carinha da tribo ia com ele ter relações sexuais para poder vir aí
né, um acasalamento. Todos os estudos tinham essa frase, eu ficava, nossa, essa palavra, né? Acasalamento. Eu fiquei tão ok. Mas aí, enquanto ela estava lá com esse guerreiro, a maioria dessas guerreiras iam para o rio, em um rio específico que se chamava Igá e Camiaba, onde que tinha o reflexo da lua, de acordo com o deus da proteção delas. Nesse rio, enchiam de perfumes, faziam realmente um banho bem ritualístico, a qual elas pegavam, né, lá no fundo do mar, do fundo do rio, tipo uma lama verde, um barro, que ao chegar na superfície em contato com o ar, ele endurecia. Então, nesse processo de pegar esse barro verde, elas tinham que ir bem rápido esculpir em um formato aí de um animal. Geralmente peixes, mas o que ficou mais comum e mais conhecido era em formato da rã, que até então, para a cultura indígena, é considerado o deus da fertilidade, aí, o símbolo de fertilidade. E aí outra coisa também, né, que o que acontecia? Algumas lendas e algumas histórias falam que elas pegavam esses amuletos, né, trançava com o cabelo da noiva, com a pessoa que estava lá, e colocava no guerreiro. Esse guerreiro, ele teria sorte, né, acreditava inclusive que esse amuleto ajudava em situações de saúde, protegiam de mal olhado, tinha todo um cuidado aí, uma proteção. Já algumas lendas falam que não, esse amuleto ficava com essas guerreiras para poder protegê-las aí de uma fertilidade, que daqui a 9 meses, desculpa, você vê o resultado, mas, né, vinha aí uma gravidez. Acontece que para que esse amuleto, para também ter sorte nessa gravidez, para que viesse uma mulher, uma próxima guerreira. Caso viesse homem, ia ser entregue para sacrifício, afinal, era uma tribo só feita de mulheres. Algumas curiosidades históricas que eu fui pesquisar, assim, é porque, primeiro, até hoje esse amuleto ele é muito comum entre as tribos indígenas, principalmente lá no Amazonas, e ele só realmente faz efeito se tem essa proteção. Se você ganhá-lo, você não pode comprar. Se você comprar, vai ser só um artefato qualquer. Você tem que ganhar mesmo de uma pessoa para que esse artefato faça aí um efeito verdadeiro. Outra curiosidade também que eu pesquisei, até anotei aqui, né, é que no século XVIII ele virou símbolo de luxo entre os europeus. O pessoal usava aí o amuleto, aquela coisa bem típica, né, de roubar um artefato de uma região e usar aí, tomar como seu, né? Então, era muito usado, principalmente como uma joia exótica. Então, as mulheres que tinham aí uma rãzinha no pescoço verde, claro que não era usada já com barro, né, de lá da Amazonas, e sim era usada com uma pedra, né, uma pedra verde, a jade, e por aí vai. E aí, por muito tempo, no século XVIII, poucas mulheres, é claro, né, as mulheres que tinham aí maridos que partiam de grandes navegações, traziam um artefato, falava, querida, trouxe para você ter aí todo um cuidado, uma proteção dos maus olhados. E aí vocês já conheciam esse artefato? Eu, particularmente, conheci agora, amei, já fiquei pesquisando outras lendas indígenas e achei o máximo. Caraca, eu conheci agora também. E assim, primeiro comentário, europeu sendo europeu, né? Nossa Senhora! Mas muito legal, nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, não lembro do lugar específico, mas agora resgata na minha cabeça que eu acho que eu vi em Tainá, no filme nacional Tainá, só que eu não lembro qual que é o contexto que ele aparece, se ele não aparece, se eu coloquei isso na minha cabeça, porque recentemente eu estudei muito sobre folclore, e tipo, aí eu tive mais conhecimento sobre os artefatos das lendas também, vem aí também livro com a Flávia no final do ano com essa temática, mas tipo assim, eu acho muito interessante, não só a questão do artefato, mas a sociedade também dessas mulheres, né, que eram também guerreiras e, tipo, era guerreira mesmo, acabava geral. Achava chique que elas usavam um escudo de casco de tartaruga, um arco e flecha. Inclusive, até esqueci de comentar isso, Bruno, você comentando, elas eram ótimas em arco e flecha, né, então, assim, era uma tribo que, claro, por ter só mulheres, elas faziam de tudo para ter essa proteção, né? E os homens, quando apareciam, era assim, ó, precisamos de vocês para tal coisas, mas
Tchau, viu? Podem partir. E esqueci de falar, todo lugar que esses guerreiros chegavam com amuleto no pescoço, eram referenciados, assim, o pessoal falava, nossa, ó, isso significa que ele passou lá pela tribo das mulheres. Então, assim, eu amo toda história que tem a tribo. One Piece, quando tem lá a ilha só das mulheres, eu amei, então eu gosto bastante de histórias desse tipo. Enquanto você tava falando, eu até lembrei bastante das Amazonas, né, da Tiana, né, da Mulher Maravilha, e do resto das Amazonas, a história dela, eu fiquei tipo, gente, e é muito legal quando existem várias mitologias, assim, várias lendas de vários lugares que fazem coisas muito parecidas, né. A Excalibur, ela é a espada mais famosa da literatura, eu acho, né? Existem uma série de histórias diferentes, de livros diferentes, inclusive adaptações para filmes e séries de TV, falando da Excalibur e das lendas do Rei Arthur, né? A própria espada é carregada de simbolismos. As histórias contam, né, que a espada ficou presa em uma pedra e só aquele que fosse realmente digno de governar e que tivesse, sei lá, a pureza, a força necessária, seria capaz de arrancar a espada dali e governar o reino, né? O mais curioso disso tudo é que mesmo com tantas histórias diferentes, tantas versões diferentes da história, até encontrados em registros históricos, assim, não existe nenhuma prova concreta, né, de que o Arthur ou que a espada Excalibur tenha realmente existido. Então, os historiadores acreditam, né, que essas histórias do Rei Arthur e da Excalibur tenham sido baseadas em outros líderes bretões que viveram ali entre os séculos 5 e 6. O artefato que eu vou trazer para vocês um pouquinho, tanto de origem da lenda, um pouco de curiosidades, é o Santo Graal, né? Muito conhecido aí, das lendas do Rei Arthur, né? Muitos autores também apostam nele para trazer para parte da fantasia, mesclando. Então a gente vai começar aí falando um pouquinho da origem da lenda, né? Que a primeira vez que ele aparece dentro das lendas e histórias foi no século VII, que aí numa época um pouco mais medieval, dentro dos contextos históricos, em alguns poemas de um francês. Vou falar só o sobrenome dele, porque eu não sei falar o primeiro nome, tá? Eu não vou passar essa vergonha. Chamado aí, né, vamos dar um apelido para ele, de Troias. Nele, o grau, ele não era apenas um cálice, mas sim um prato mágico. Hoje a gente tem a ideia dele ser um cálice, mas inicialmente ele começou aí tendo uma outra forma, e também a gente acaba vendo como os artefatos vão mudando no decorrer do tempo. Começa com uma coisa e ela vai se moldando para outra, para trazer ali mais um simbolismo para a história, para o contexto da lenda, porque é uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que vai casar muito aqui, que os mitos e as lendas mudam de acordo com quem contar a história. Como inicialmente ele não era um cálice, ele tinha esse negócio dele ser mais um prato mágico, ele evoluiu no decorrer dos tempos, porque o pessoal passou a associar ele com Jesus. Então a gente vê a entrada do cristianismo, né? Aí tem essa mudança, e aí ele deixa de ser um prato para ele ser um cálice, que é algo aí bem interessante, essa mudança. A associação com Jesus, ela veio depois, inicialmente nos primeiros textos aí de Robert de Boron. Então ele teve essa mudança. Foi quando a gente viu ali que ele muda do prato para o cálice, e aí dá todo o início ali da lenda, da associação ao cristianismo, porque como é uma época muito assim de religiões surgindo, essa época mais medieval, o poder da igreja e tudo mais, então trouxe ali esse lado mais simbológico de Jesus e tudo mais. Até porque na época de Inquisição, né, minha gente? Não tá legal? Joga na fogueira. E aí eu vou trazer para vocês algumas curiosidades do grau e o cristianismo e alguns outros fatinhos aí históricos e o poder que ele traz dentro da história, do contexto dele. Com o tempo, ele passou a deixar de ser um cálice comum. Ele começou como um prato, passou para um cálice comum, e ele passou a ser ligado com o cálice da Santa Ceia. Então a gente tem aí uma certa evolução no decorrer do tempo, a partir do momento que a igreja assumiu o poder e estava muito em alta nessa época. E aí eles colocaram também uma certa simbologia,
que ele teria sido usado para recolher o sangue de Jesus Cristo, né, na crucificação, guardado ali como um artefato de poder, de adoração. Mas se a gente for pegar, essa citação, ela vem mais só para o lado do cristianismo, porque dentre os evangélicos mais bíblicos e tudo mais, eles não citam nenhum cálice com esse papel simbólico. Então a gente vê que, de acordo com determinadas religiões, o simbolismo ele vai se mudando, né? Se eu não estou muito enganada, alguns evangélicos eles retratam mais o vinho e o pão, mas eles não retratam nenhum tipo de simbolismo como um cálice ou um prato, já tem uma outra ideia. E o poder dele também, ao longo da história, ele foi se mudando. Eu acho que é de praxe, ainda mais nessa época mais medieval, de que ele tinha poderes sobrenaturais. Até porque, se a gente for pegar os contextos históricos, o sobrenatural ele tinha uma certa força dentro daquela época mais antiga, mais medieval, que eles traziam todo aquele simbolismo. Então, para eles, ele tinham poderes sobrenaturais, né? Ele concedia vida eterna, curava doenças, garantia a sabedoria divina, né? De quem fosse digno de encontrá-lo, porque algumas lendas falavam que ele não era acessível para todos, né? Ou seja, tem que ser ali uma pessoa bem, certinha, que tenha uma certa sabedoria, para que ela seja ali o porta-voz do grau. Então, a jornada dele, a gente pode meio que se conectar a uma jornada espiritual. Porque, querendo ou não, para conseguir ele, de acordo com as lendas, você tinha que passar por todo um processo, a bondade, a coragem, a força, a sabedoria. Então, a gente tem aí, e a gente acredita que a gente pode estar associando também para o nosso meio literário, com a jornada do herói. Tipo assim, você joga e você tem uma certa recompensa. E aí, agora a gente parte mais para um pouquinho para os fatos históricos. Na hora que chega nos fatos históricos, a gente vê que, assim, ele é algo muito mais simbólico do que algo palpável. Se eu não me engano, acho que alguns dos autores que citam um pouco sobre ele é o Dan Brown, em seus livros ali, Símbolo Perdido, Código da Vinci, que ele traz um pouco esses artefatos mais místicos. Em filmes também a gente consegue encontrar. Então, de acordo com os fatos históricos, não tem evidência concreta nenhuma de que o cálice da última ceia tenha sido guardado. Então, aí a gente vê que é algo mais simbólico, né, do que algo realmente palpável. Alguns objetos, eles também foram apontados como se eles fossem o verdadeiro grau, como o cálice mesmo de Valência, na Espanha. Tanto que, se eu não estou enganada, teve uma época que o Vaticano deu uma pesquisada nele, foi ali fuçar essa história, porque vem dessa parte ali do cristianismo. Mas não tem nada comprovado historicamente com o original, e aí fica aquele negócio. Aconteceu ou não aconteceu? E também ela é uma lenda que ela influencia muito, tanto antigamente quanto nos dias de hoje. Foi incorporada em vários contos, os contos do Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Se a gente for parar para observar, sempre traz muito essa questão do cálice, todo o poder. E ele tornou-se um símbolo de pureza, fé e busca espiritual. Porque aí a gente volta naquela parte da jornada da espiritualidade para poder conseguir, né? Você abdica, sofre um pouquinho, boas ações, é uma pessoinha boa, para no final você ser recompensado. E também no século XX, ele foi trazido ali para os filmes. A gente encontra muito Indiana Jones e a Última Cruzada. Então, ali, porque o Indy sempre traz ali objetos perdidos, Arca da Aliança, Grau. Então, a gente sempre vai ver ali ele aparecendo uma coisinha ou outra. Porque é mais, assim, um mito que realmente se tornou uma coisa bem grande e ficou enraizado dentro das histórias. Cara, você falou dessa coisa da apropriação e tem sempre aquele negócio, né? Tem coisa que é apropriada pro bem, tem coisa que é apropriada pro mal. Isso.
Eu fiquei lembrando muito tempo, durante a faculdade, eu fiz um trabalho sobre o Santo Graal, porque sou historiadora, e aí eu descobri que muitas partes da lenda dele foram apropriadas para discursos nazistas, e eu fiquei, tipo, chocada, principalmente por causa dessa parte que você falou, dessa ideia de pureza, dessa ideia de busca de fé, busca espiritual, mas principalmente pela busca da pureza. Então, muitos discursos nazistas se apropriavam dessa lenda do Graal para falar, e é uma coisa que eu fico, tipo, muito chocada quando eu vejo, porque a Idade Média, no geral, como você tinha falado, é uma lenda que é muito forte na época medieval, e a Idade Média, no geral, ela é muito apropriada hoje em dia por discursos, assim, que não são legais. A gente tem aí um poder bem forte da igreja, né, que começa usando ele e depois vai apropriando para outras coisas também. Sim, e por ele ser uma lenda medieval também, essa parte da Idade Média é muito apropriada hoje em dia pra, tipo, discurso que não é discurso legal. Mas isso é uma coisa muito forte. As pessoas, elas pegam uma parte da Idade Média que não é, chamam a Idade Média de Idade das Trevas, uma coisa que, assim, é um discurso que não tá 100% correto, não é um discurso correto, pra fazer atrocidades. Eu sempre fico chocada quando eu lembro disso, dessa apropriação do Graal por Vamos nazistas. usar isso para passar pano naquilo. Exatamente. É mais ou menos isso. Vamos tampando um buraco, criando outros buraquinhos. Exatamente. Nossa, a minha referência é só as coisas mais assim, né? A minha referência do Santo Grau é um anime também, tipo Fullmetal Alchemist, que eu vi na minha adolescência, o Fate Stay Night. Tem um conceito bem interessante, que é tipo assim, magos que invocam heróis do passado, do presente e do futuro ali, sabe? Heróis clássicos, tipo o próprio Rei Arthur. E eles lutam, né? Vencendo um ao outro, é bem interessante. Exato. E aí o grande vencedor vai ter o Santo Grau, que pode realizar qualquer desejo inimaginável, sabe? Só que aquelas, né, gente? Eu fui reassistir recentemente, melhor ficar só na nostalgia mesmo, adolescência. Bomba. Já perdeu o fio, já. É muito... É aquela coisa, né? Tem coisas que a gente vê em determinada época e depois a gente vai pegar para rever, a gente já não, como que eu posso dizer, a gente já não se identifica tanto com isso, né? A gente vê que dá uma mudada de proporção. A gente tá mais apegado à lembrança daquilo ser bom do que necessariamente aquilo. Isso. Aquelas, né? Eu amei o conceito, mas a execução, meus queridos, a execução falhou muito. Bem, a minha lembrança do artefato Santo Grau, além de ter uma família extremamente religiosa, o Bruno falou mais cedo, né? A minha família é bastante religiosa. A minha também, né? Cresci bastante. Tudo era do diabo, tudo era do demônio, então não podia assistir nada, assistia tudo escondida, né? E além da questão religiosa, também cruzando um pouco com a referência da Isa, tem um livro chamado Os Órfãos de Hitler, que fala a história de um garoto que ele acaba sendo adotado por uma família alemã, só que ele não é alemão, e ele passa, assim, sempre tem uma visão sobre tudo aquilo, de uma forma, tipo, gente, é sério que vocês estão dessa forma? E aí mostra o quantas coisas, o discurso era muito distorcido, né, o como foi feito mesmo essa lavagem, digamos assim, com os alemães. Então, tem uma cena onde que todas as crianças estão estudando Hitler como se fosse uma figura central, assim, como se fosse um Jesus, né? E aí tem uma cena que ele fala, poxa, daqui uns dias o Hitler vai fazer uma Santa Ceia. E só falta ele e aí começa a fazer todos os elementos que tinha, sabe? Então, traz uma referência, tem um mini recorte. É um livro também muito bom. Hoje eu estou recomendando vários livros, né? É um livro muito bom. Vale a pena, porque conta os bastidores mesmo, como foi feito, de uma pessoa, né? Claro, é ficção, mas assim, de alguém que está dentro, sabe? Dentro, mas com a visão assim, pera, tem alguma coisa errada aqui. Então, é interessante quantos caras distorceram, assim, tudo de uma forma bem para o seu bem prazer, né? E é até engraçado você falar, porque você lembrou que a hora que você estava falando, você falou, tipo, porque era tudo do demônio, era tudo isso, tudo daquilo. Muitas pessoas, elas veem essa lenda do Santo Graal, na verdade, como uma lenda que ela, foi popularizada na Idade Média, tem toda essa questão dele ter sido o cálice de Jesus Cristo da Santa Ceia, mas muitas pessoas consideram também ele uma versão medieval de um mito que era da antiguidade celta. Então tem, tipo, toda essa apropriação de um mito celta para uma coisa que não era. Tal qual Natal. Novamente a gente volta naquele negócio, né? Tudo muda de acordo com quem vai contar a história. Exatamente.
E nessa deixa, vamos então para o segundo bloco desse podcast. No meu livro, em As Lendas de Arlan, como as histórias são contos mais curtos, não existe assim nenhum artefato que esteja em todas as histórias e que faça parte importante da trama em si, mas tem uma história ali que eu acredito que tem um artefato bem interessante, e até por ser também uma espada, né, que é a Anárquia, que é a espada do Dom Antônio, no conto A Última Viagem de Dom Antônio, onde o Dom Antônio e o Pedro Pablo fazem uma viagem de balão para explorar todo o continente sul de Cárdia, né? Que é um continente mais afastado, distante, pouco explorado pelos reinos mais importantes ali de Cárdia. E nesse passeio de balão ele sofre um acidente e essa espada é perdida. E essa é uma espada muito especial para ele, porque é uma espada que foi passada de geração em geração. Não é uma espada mágica, não tem poderes mágicos nem nada disso, mas é uma espada tradicional, né? Acaba tendo uma certa importância ali na história. Bom, partindo dessa parte dos artefatos, eu gosto de trabalhar muito, principalmente dentro das histórias, tanto relíquias, itens preciosos, coisas que são assim, trazem certo simbolismo, certo poder. Em A Ascensão da Noiva Amaldiçoada, que é uma releitura de Poseidon e Medusa, a gente tem um artefato mágico que, na verdade, ele foi uma apropriação dos poderes de outra pessoa. Que a gente tem uma joia ali, conhecida como a Joia dos Oceanos, que ela foi feita a partir dos poderes da Titã Gaia. E ela concede a Poseidon o poder dos oceanos. Mas ela não é só uma joia que ela concede poderes. Ela vai muito além porque existe uma certa diferença entre você ser um imortal para tocar essa pedra e você ser um mortal. Querendo ou não, ela traz ali um certo peso, né? Tipo assim, de bem e mal dentro da narrativa. Do que pode trazer? Ela é super poderosa, mas tem suas consequências, né? Ela não é algo para todo mundo. E ela foi apropriada diretamente dos poderes de Gaia e se tornou uma das relíquias que são muito poderosas dentro do livro. Uma das 3 relíquias. Um leve spoiler aí dos outros. E vai estar disponível lá na Bienal do Livro, não é, Malu? Disponível na Bienal do Livro, com vários brindes exclusivos para vocês e uma autora cheia de carinho para autografar o livrinho de vocês. Não sei se ainda vai rolar, mas se alguém vestido de Medusa, pode chegar e já dar um abraço. Eu acho que vai rolar a Medusa na Bienal do Rio de Janeiro também. Pelo menos em alguns dias. Trazendo o meu artefato para vocês. Imagina um objeto que é capaz de responder a pergunta mais profunda do seu coração. Aquele negócio que, tipo assim, é o negócio que te deixa acordado todas as noites, que faz você não deixar dormir. Agora imagina que ele tá perdido há séculos. E que, assim, é uma lenda. Talvez ele até não exista. No universo de Vozes de Orcan, esse objeto existe, ou pelo menos as lendas dizem que sim, e ele se chama Pergaminho da Verdade. No primeiro livro, que é o Vozes de Orcan, ele vai ser uma duologia, o segundo livro ele tá, assim, quase lá, quase lá. No primeiro livro, que é o que tá lançado, e que inclusive vai estar na Bienal também, ele aparece bem pouquinho, mas ele tem uma importância muito grande. Primeiro, ninguém sabe onde ele tá. A única pessoa que afirmou ter visto o pergaminho morreu há muito tempo, e desde então tudo que se sabe são fragmentos, são histórias distorcidas, são boatos, são pistas perdidas. Mas por que ele é importante para a história? Porque a protagonista do livro, que é a Capitã Pirata Elise Dovan, apesar de ser muito corajosa, é uma personagem cheia de dúvidas, cheia de medos, e o medo, principalmente, é o que move ela a fazer as coisas, é o que move toda a história de Voz de Orcan. Então, o Pergaminho da Verdade, ele vai estar lá para isso, principalmente no segundo livro, que é um pergaminho que você abre ele e você tá lá. Todas as respostas que seu coração deseja, todas as suas maiores dúvidas escritas para você poder ler. Cara, eu queria muito isso na minha vida. Nossa, ia economizar tanto. Ia me poupar noites mal dormidas. Exatamente. Nossa, você falando e eu assim, não... ai, como eu quero um desses. A Elise também quer, ela tá tentando achar, pobre.
Bem, né, o meu artefato do meu livro, eu estou com ele na cabeça, né, que é um turbante. Ele aí, da sua origem específica, nós não temos ainda aonde foi exatamente o primeiro turbante encontrado. Porém, ele sempre foi usado aí, tanto no continente africano, como também no Oriente, era usado bastante, como sempre como proteção do que é mais sagrado, que é a nossa mente, né, a nossa cabeça. Os africanos acreditam que é necessário proteger o seu ori, aquilo que vai vir, que vai te dar toda essa força espiritual, esse cuidado. No livro Entre Laços e Magia, a Luísa Marim, ela encontra um turbante mágico no sótão da casa da sua avó, Dona Marieta, e esse turbante a faz ela conhecer as suas ancestrais. Essas suas ancestrais faz com que ela precisa descobrir um grande mistério que tem em sua cidade natal, que é a cidade de Santa Clara, uma cidade aí bem histórica, onde tem aquelas casinhas, aqueles vilarejos maravilhosos, que eu particularmente gosto muito. A história, ela se passa aí com a Luísa, tendo que descobrir, então, o que é que esse turbante realmente faz. Ela não faz isso sozinha, ela faz junto com suas duas amigas, a Mariana e a Camila. Além do livro Entre Laços e Magia, o turbante, ele tem muito essa presença, porém no e-book Segredo de Santa Clara, o turbante ele aparece de várias formas. Aí. Aparece principalmente em mulheres que demonstram ter um conhecimento, uma sabedoria. Isso porque no livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, ela comenta, ela traz aí a referência dos turbantes aqui no Brasil, como é que eles apareceram. Eles apareceram quando as escravizadas, né, eram libertadas, e a maioria delas tinham sua cabeça raspada. E para poder ter um espaço agora na sociedade, serem nominadas como mulheres, né, e realmente gente, elas cobriam então essa cabeça e faziam um turbante. Hoje em dia ela é muito associada a religiões afros, né, tanto que eu sou oficina de turbante, dou muitas oficinas em escolas, e quando eu sempre chego em alguma escola, eu já tive diversas situações que vocês imaginarem aí, do pessoal com vários tabus mesmo a respeito desse símbolo. Claro que hoje em dia ele virou um símbolo de resistência aí da luta, principalmente das mulheres negras. Sempre há uma discussão em qualquer roda de conversa que eu participo ou oficina, se é apropriação cultural ou não mulheres brancas usarem o turbante, e aí a gente sempre abre ali um parêntese sobre isso. Mas é um acessório e, ao mesmo tempo, por muito tempo, também era um artefato utilizado no Egito, eu gosto muito do Egito, onde que faraós e Cleópatra usavam, só que de uma forma bem diferente desse que eu estou usando, que as mulheres africanas usavam, né? Mas acredita-se, assim, alguns historiadores, certo, Isa? Acredita que era também uma espécie de turbante, do mesmo jeito que, como eu falei, lá no Oriente, os homens usavam bastante, não só como proteção, conta da região ser bastante quente, do sol, mas sempre para proteger o que eles acreditavam que é a parte mais sagrada, né, onde que vem todo o conhecimento, inteligência e criatividade. Inicialmente, só os homens poderiam usar, já que temos que proteger o que é o mais sagrado. Depois que as mulheres aí foram permitidas a usarem o turbante, e atualmente é mais comum que as mulheres usam, né, o turbante do que os homens. Então, esse é o artefato da minha história. Cara, eu acho muito massa quando você colocou ele sendo um artefato histórico, mas ao mesmo tempo um artefato de muita afetividade, vamos falar assim, né? Nossa, achei o máximo. Inclusive, como ele entrou na minha vida, assim, no livro Entre Laços e Magia, eu faço uma carta ao leitor. E eu falo como foi que o turbante entrou na minha vida. Minha família já usava, mas eu sempre fui aquela adolescente que odiava chamar atenção, né? Não gostava. Então, eu achava o turbante símbolo muito assim, nossa, todo lugar que eu tô chegando alguém vai ver. E aí aconteceu um belo dia que eu tava odiando meu cabelo, e nós mulheres sabemos que quando nosso cabelo não tá legal, parece que nada cai bem. Não cai bem uma roupa, não cai bem uma maquiagem, você fica, meu Deus, o que é isso? Quando também é ao contrário, né? Quando seu cabelo tá muito bonito, você veste qualquer coisa, você fala, nossa, estou bonita. Mas o cabelo como tá bem. E aí teve um belo dia que eu tava assim, numa crise muito mesmo existencial, achando tudo horrível, horrorosa, o cabelo horroroso. E aí minha irmã fez um turbante na minha cabeça. Só que assim, um turbante bem pequenininho, preto, só mesmo para proteção. E eu acabei gostando e usando assim com muita força o turbante. Foi quando, em uma oficina, lá em 2018, eu conheci uma menina que tinha alopecia,
E ela gostava muito de usar o turbante. E ela falou, né, ai, tia, depois ela entrou em contato comigo. Tia, eu gostei, até porque vai esconder, né, que eu não tenho cabelo e tal. Contou toda a história dela. E ela me começou a questionar o que que eu seria se existisse um turbante mágico. Então, eu fiquei assim, nossa, o que é que aconteceria se existisse um turbante mágico? Então, eu comecei a escrever Entre Laços e Magia com esse questionamento, né, desse turbante aí, podendo alguns poderes, te levando para outras dimensões. Como eu sou fã de ficção científica, tinha que ter uma coisa desse tipo. Olha, eu como é que diz, roubar um pouco aqui nas regras, porque eu vou falar sobre um livro que não foi lançado, porque eu sou escritor de suspense, então não tem coisa mágica por enquanto, né? Eu vou entrar na magia agora. Então, gente, eu vou começar contando histórias de fatos reais, porque, né? Como escritor de suspense, eu também falava sobre fatos reais, inspirava em fatos reais que eram crimes, mas agora a gente vai inspirar no fato real, que é alguma coisa bonitinha. Minha mãe é do tipo, assim, sabe a mãe do Chris que dá xarope sempre que você tá com alguma coisa? Minha mãe, ela, na verdade, ela não dá só xarope, ela dá um chá, dá uma mistura, mas é sempre um remédio natural. Aí eu peguei muito isso dela, sabe? Eu não gosto de tomar remédio, mas me vê um tônico ali natural, uma mistura de mel com limão, sabe, para sei lá o quê, que tamo aí. E o pior é que funciona muito bem. Aí um dia eu perguntei para ela, mãe, de onde é que você tirou essas receitas, né? Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento, assim, do quanto alguns pontos da natureza são interessantes para a gente usar para manutenção do nosso corpo, né, para nossa saúde. Ela foi e chegou assim, entregou esse livro aqui para mim. Falou assim, aqui, ó, esse livro aqui eu ganhei da sua bisavó, se você quiser você pode ficar com ele. Então é tipo uma herança de família, esse livrinho, e ele tá cheio de ilustrações dessas plantas, assim, medicinais, e é muito engraçado, eu fui folheando ele, e tem algumas receitas que são grifadas com anotações da minha avó. Então, por exemplo, assim, tem escrito, o chá aqui do meu marido, quando ele passa mal do estômago, e eu achei essa coisa mais bonitinha do mundo, que é como se eu soubesse o que a minha avó estava passando naquela época que ela estava lá no passado. Aí eu fiquei confabulando nisso, né? Igual a Sara falou que, às vezes, uma pergunta que chega na nossa mente, assim, de forma aleatória, ela se transforma numa baita uma história na nossa cabeça. Eu pensei, gente, pensa numa realidade onde esse conhecimento ali dos nossos ancestrais, né, esse conhecimento na simplicidade, na natureza, ele fosse perdido num mundo onde não existe mais crença, não existe mais fé, é um negócio, assim, bem tecnologia, sabe? Tipo, química. Quanto que a gente ia perder de sabedoria dessas pessoas, né, desses idosos que viveram num tempo que não era igual ao nosso. E eu entrei nessa pira, meu Deus do céu, e se eu for o último que tem esses registros, pensa só nisso, que loucura. Aí eu inventei o quê? Uma história onde existe uma epidemia, e a solução dessa epidemia está nos conhecimentos antigos. E a minha protagonista, ela acaba herdando a casinha da avó dela no interior, e também, além dessa casinha, ela herda um livro, né, que é basicamente o livro que eu ganhei da minha bisa, né, intercalando aí com a minha mãe. E nele, ela tenta descobrir a cura dessa epidemia que, infelizmente, atingiu a irmãzinha dela, a caçula dela. E eu vou lançar essa história, um negócio bem intimista, bem bonitinho, bem assim, que leitura relaxante para eu ler entre os livros pesadões do Bruno de Deus. Vai ser lançada em julho, talvez no dia 13, não tenho certeza ainda, mas fiquem ligados no Bruno Deus, lá no Instagram, que vocês vão ficar ligadinhos nessa história que é um tanto quanto diferente das que eu já escrevi até agora. Ai, mas você carrega tanto afeto, eu já tô assim, e me lembrou, você falou hoje de anime, agora vai ser minha vez, me lembrou bastante de Dr. Stone, né, essa coisa de você ter um conhecimento que outras pessoas não têm, mas é um conhecimento, assim, que estavam lá, e eu sou apaixonada por esse anime, vivo colocando em sala de aula, porque eu falo direto, a gente já pensou assim, aconteceu um apocalipse, o mundo acaba, mas você sabe o que acontece porque a pessoa não está enxergando direito. Isso se chama miopia. Só você tem esse conhecimento. Então, o que você faria para poder ajudar? Eu acho o máximo esse anime. Indico para todo mundo que curte assim, processos. E a sua história, eu acho que vai ficar assim, uma vibe bem nisso, sabe? A gente vai querer ter os livros de receita de novo em mãos. Me parece aconchegante. Lá vai eu, você fazer até os brindes, ser sachêzinho de chá, sabe? De folha. Fazer, entendeu? Genial! Sabe? Seria o máximo você fazer assim
marcador de livro com aquela coisinha assim do chá. Ai, ficaria o máximo. Grato pela ideia, vou Me acreditar em lembra, você. me lembra muito minha infância, porque tanto meu pai quanto minha bisavó, eles faziam esses chás. Ah, você tá não sei o quê. Ai, ó, é flor de mamão, é rosa branca, é não sei o quê. Então, você vê que, tipo, é um negócio que remete àquele conforto, aquele aconchego, tipo, você tá doente, você tá ruinzinho, aí vem a vovó, a bisa, o pai ou a mãe, com aquele chazinho ali, tipo assim, Tó, filha, vai ficar tudo bem, sabe? E são coisas que realmente elas se perdem com o tempo, porque se a gente for parar para analisar, hoje em dia, você não encontra mais quem tem esse conhecimento. Nossa, eu todo. Aí eu brisei nessas coisas de conhecimentos, né? E eu fui fazer as pesquisas e igual, eu joguei até no Threads hoje. Eu fui fazer um mini ritual pra curar quebranto, que chama, que é a doença do ver gordo, como é que fala? Do olho da inveja, né? Aí, menina, eu fiz. E eu fiz assim, só pra. Ah, tamo aqui, né? Vambora, vamos testar esse negócio aqui. E não é que parece que deu certo, porque de ontem para hoje as coisas começaram a resolver, porque tava tudo quebrando, sabe aquela fase que tá tudo quebrando? De repente voltou a funcionar. Ah, meu Deus do céu, a conta, como é que eu vou conseguir pagar essa conta? E de repente, pagamento, chique. Aí eu falei assim, então, pode preparar. Eu vou colocar na diagramação umas receitas. Cada vídeo de Não, capítulo uma receitinha. e Ia ficar o assim, máximo, Bruno, tá? e assim, Bruno, eu não vou mentir, eu sou suspeita porque eu vim de uma família extremamente esotérica. Minha mãe, assim, acredita em tudo, tanto que a prateleira da casa dela tem uma imagem do Buda, Iemanjá e Jesus na mesma prateleira, né? Minha mãe é super esotérica. E eu tive uma avó que era benzadeira. Então, assim, vó tudo tem remédio, exemplo, tá com um pesadelo, coloca o perfume de alfazema no travesseiro. Tudo lá em casa sempre foi muito. Então, assim, agora, tanto que meus sobrinhos riem, porque hoje em dia é tudo remédio, né? Mas lá em casa não, lá em casa era tudo, tinha um caminho. Aí, então, tá com dificuldade financeira, queima a casca de cebola e de alho. Então, eu vim de uma família muito. Tanto que meus amigos às vezes ficam me chamando de mãe Sara. Só por causa dessas coisas que eu brinco muito, que eu falo, gente, desculpa, eu vim de uma família assim que remédio mesmo, remédio de farmácia era o último recurso. Mas assim, vó era muito nessa coisa, né? Minha mãe também, minha mãe até hoje, eu não sou muito fã de chá, não vou mentir. Passei a gostar mais de chás gelados, mas assim, minha mãe até hoje, ela bate muito nessa tecla, tá com dor disso, tem a folha tal, como o Malu falou. Então, minha mãe, não posso nem dizer nada, porque eu sou dessas que super acreditam em tudo. Eu amo, Nossa, aprendi isso me bastante. lembrou também aqueles banhos de erva para quebrante, banho de pipoca, banho de não sei o que. Você junta tudo, joga na água corrente, faz uma oração para fazer uma limpeza. Então traz muito essa vibe. Show, Sara. Depois eu te pergunto, fazer umas perguntas pra você me passar uma lista de coisas da sua avó, porque é material de pesquisa. Toma nessa parte, gente. Toma nessas fases. Gente, então pra fechar, Malu, fale pra gente de novo seu nome, de onde você fala e faça o seu jabazinho. Fala assim do seu último lançamento, que podemos esperar por aí. Luiz Alves, ou Casamento Era de Deuses, autora de fantasia, né? O último lançamento que a gente tem aí é a Ascensão da Noiva Amaldiçoada, que traz uma releitura muito diferente de Poseidon e Medusa, unindo dois mitos, tanto o mito romano quanto o mito grego. É uma coisa única e diferente para vocês, que vai deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha e vão se perguntar se realmente a história foi como vocês leram algum dia, ou ela teve uma versão muito diferente, que foi escondida de nós mortais. Está disponível no site da Flive, com brindes exclusivos. Também vai estar disponível na Bienal do Rio de Janeiro. E provavelmente vocês vão me encontrar de medusa por lá. Então, ó, se virem uma medusa andando pelos corredores, podem chamar que é eu. E a gente também tem o e-book disponível na Amazon para vocês poderem ler aí no formato digital e conhecerem essa história. Porque uma coisa eu posso falar: talvez os monstros não sejam os verdadeiros vilões das histórias. Eu sou Isabela Zanquetin, eu sou autora de ficção e fantasia. A última coisa que eu escrevi foi Vozes de Orcan, um livro de fantasia pirata. Sou autora da Flive, estou disponível no site da editora Flive, na Amazon, no Kindle Unlimited, onde vocês procurarem, vocês vão me achar. Meu arroba é Leituras da Lua, leituras.da.lua. Vocês podem me achar no Instagram e no TikTok também, como Izanquetin, e me sigam lá. Meu nome é Douglas Jansen. Agradeço aí o convite do Bruno para participar desse podcast.
Quem quiser me acompanhar, é só me seguir nas redes sociais. Meu arroba é odouglajansen em todas as redes sociais que eu tiver. Então, se vocês não encontrarem, é porque eu não tô lá. As Lendas de Arlan é o meu primeiro livro publicado. São 10 contos de fantasia trágica, assim. Tem uma pegada muito aventura de RPG que deu errado. E ela foi publicada no ano passado pela editora Flive. E agora eu tô preparando o meu segundo livro. E esse sim vai ter um artefato muito mais central para a trama. A escrita está mais ou menos na metade, um pouco recém passei da metade. Fiz uma pausa agora por causa do lançamento do jogo, do Aristofarsa, né? Então quero terminar tudo ainda esse ano, né? Vamos ver como é que as coisas vão ser. Espero ter novidades sobre o novo livro em breve. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e fiquei muito feliz de participar aqui. Eu sou a Sara Miranda, sou escritora, gosto aí de me aventurar na fantasia, contos. Tenho escrevido bastante ficção científica, mas até agora não publiquei nada, está apenas nas gavetas, mas quem sabe em breve. Recentemente publiquei meu primeiro livro, Entre Laços e Magia, que está disponível tanto na Amazon como no site da Flive. Também publiquei um conto bem curtinho do universo do livro, chamado Segredo de Santa Clara, que está disponível na Amazon. Meu arroba no Instagram é @SouSaraMiranda. Bom, pessoal, meu nome é Bruno de Deus, sou escritor de suspenses, mas estou aí me aventurando um pouco em criar uma história assim mais tranquila. Eu digo até que é um detox para as histórias tensas que eu costumo escrever, e ela ainda vai ser lançada aí em julho. Enquanto isso, você pode conferir meus lançamentos através da editora Flive, que é o Contato Desconhecido e o Cerro Papo do Vovô. Lembrando que todos os livros que a gente mencionou aqui nesse podcast estão disponíveis aqui para você clicar facilmente, adquirir e ler esses livros. Está tudo listado aqui, tá bom? Não só os meus livros, mas os livros de todos os autores que apareceram aqui, participaram. Lembrando também que essa é a Niche Literário, uma cooperativa de escritores. A gente cria esses conteúdos aqui todo mês, além dos posts cooperativos que estão no nosso Instagram. Temos esse podcast postado semanalmente e também as leituras coletivas. Se você é autor, a gente convida você a fazer parte desse coletivo. Se você é leitor ou influenciador, vem com a gente nessa também, que tem muitas leituras legais para a gente fazer juntos. Muito obrigado pela presença de vocês, de verdade. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi sensacional. Eu adorei. E agora, vamos nos despedir da audiência. Pessoal, lembrando que o nosso podcast vai estar disponível toda semana. Tá dando certo. Já é o terceiro que eu tô conseguindo editar e postar no dia certo. Vamos embora continuar com isso. Enquanto semana que vem. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigada pelo convite. Beijo.